Tesouro pré-fixado. Esse é simplesmente o título menos investido do Tesouro Direto. E esse também é o assunto principal do novo vídeo do Clube do Valor. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos e nos próximos minutos vou explicar sobre as principais características e os principais riscos do Tesouro pré-fixado. Minha ideia aqui é mostrar por que esse título é um título muito interessante de você ter na sua carteira de investimentos de médio e de longo prazo. Afinal, não é porque se trata de um título pouco popular, pouco investido, que ele se configura como um mau investimento. Então fique aqui comigo, deixa teu like no vídeo e enquanto a vinheta roda, também aproveite para se inscrever no canal do Clube do Valor se você ainda não é inscrito. Eu sou um defensor ferrenho de que você jamais deve investir em ativos cujo funcionamento, cuja dinâmica você não domine. E também sou um defensor ferrenho de que é importante ter uma carteira de investimentos bem diversificada e uma certa parcela dessa carteira deve estar investida em títulos de renda fixa que sejam pré-fixados. Então, por isso, eu resolvi começar esse vídeo aqui te explicando o que são e como funcionam as letras do Tesouro Nacional, que também são conhecidas como LTN ou o nome mais popular, Tesouro Pré-Fixado. Pois bem, como o nome bem diz, trata-se de um título público com rentabilidade pré-fixada. Por ser pré-fixada, você sabe previamente, ou seja, no momento que você faz seu investimento, quanto esse ativo vai render para você ao ano, ou seja, qual vai ser a sua rentabilidade até o final do investimento, até a data do vencimento desse ativo. Isso, é claro, desde que você mantenha esse título sob a sua custódia entre a data do investimento e a data do vencimento do ativo. Porque sim, esse é um daqueles títulos públicos que podem proporcionar belos prejuízos financeiros aos investidores que se desfizerem de suas posições antecipadamente, antes da data do vencimento do título. Que nem o Tesouro IPCA+, que você pode ver mais nesse vídeo aqui. E essa é apenas uma das características desse tipo de investimento. Por isso, vamos explicar melhor agora cada uma das demais características e desenvolver um pouco mais essa característica. Característica número 1. Pré-fixado. Como eu bem disse, por ser pré-fixado, no momento em que você faz a sua compra, você sabe exatamente qual vai ser o retorno bruto, que é o retorno antes do desconto de imposto, que você terá se você mantiver o título até o seu vencimento. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, as duas LTNs, os dois tesouros pré-fixados oferecidos ao público através do programa do Tesouro Direto, oferece uma rentabilidade anual de 9,22% e 10,23%. A mais curta, com vencimento mais próximo, oferece essa rentabilidade um pouco menor, e a mais longa, com vencimento um pouquinho mais distante, oferece essa com rendimento um pouquinho maior. E o que significa isso? Significa que quem investir nesses títulos hoje sabe exatamente quanto receberá até o vencimento da aplicação, independentemente da inflação que houver no período ou de qualquer coisa que possa acontecer na economia. E como é que você sabe quanto você vai receber? Você sabe porque essas taxas, elas são apuradas com base na diferença do preço hoje do título e o preço na data de vencimento. O que a gente sabe? A gente sabe que o preço na data de vencimento vai ser R$1.000. Então, se o título está sendo negociado hoje a, por exemplo, R$900, você sabe, você vai investir 900 hoje, na data de vencimento, lá em 2020, digamos, vai receber 1.000. Então, você sabe que terá um lucro aí de 100, né? De 900 para 1.000 é 100, ou seja, um pouquinho mais de 10%, ou 11%. E daí você analisa essa taxa de retorno. Nossa, vai demorar 2 anos? Então vai ser cerca de 5% ao ano. Se vai demorar 1 ano? Então é 11% ao ano. Então é assim que é montada, assim que é definida a taxa desse tipo de ativo. Em outras palavras, para que você saiba a rentabilidade efetiva do período que você mantiver o título na sua carteira, basta dividir 1.000 pelo preço de compra, pelo preço unitário do título e reduzir 1. Como no cálculo dessa imagem que eu vou deixar na tela agora. Está observando essa imagenzinha na tela aí? Pois é.
Quem entende um pouco mais de matemática perceberá de cara que por essa fórmula existe uma clara relação inversamente proporcional entre o preço do título e a taxa do título. Como o preço é um denominador, um aumento nele significaria uma redução na taxa, uma redução na rentabilidade. Essa relação fica ainda mais clara nesse gráfico que eu vou colocar na tela agora, que foi elaborado em cima da variação de preço e de taxa da LTN com vencimento dia 1º de janeiro de 2017. A LTN que já venceu, mas eu mostro essa variação dela ao longo do ano de 2015. Então, veja que quando o preço cai, a taxa sobe e vice-versa. Então, resumindo da melhor forma possível, você vai fixar a taxa que receberá entre a data do investimento e a data do vencimento do título. Se essa taxa subir no futuro próximo, você observará que o preço atual do título vai cair. Se essa taxa cair no futuro próximo, você verá que o preço do título vai subir. Mas mantendo o título até o vencimento, você receberá exatamente a taxa contratada no momento da compra. Líquida, é claro, de imposto de renda e das taxas cobradas para o investimento nesse título. Característica número 2, fluxo de pagamento simples. Em português alto e claro, um fluxo de pagamento simples significa sem pagamentos intermediários ao longo do investimento, como nessa outra imagem que eu vou incluir agora na tela. Perceba que não tem fluxos de pagamento entre a data do investimento e a data do retorno, ou seja, o título não distribui cupons. Em outras palavras, você investe hoje e resgata o seu capital investido mais juros apenas na data de vencimento do título. Entretanto, como eu já comentei e já não recomendei, você também possui a possibilidade de resgatar antecipadamente o seu título, revendendo para o Tesouro Direto, para o Tesouro Nacional, que garante a sua recompra diária. Isso se dá por conta da sua terceira característica, que a gente já vai ver, que é a liquidez diária. Mas aqui eu queria fazer um rápido parênteses. Quando eu falo que ele não tem fluxo de pagamento entre a data do investimento e a data de vencimento, eu estou falando do título Tesouro Prefixado. Se você tem interesse em fazer uma geração de renda passiva, em fazer com que o título distribua cupons de forma previsível, então você gostaria de ter um tesouro prefixado com juros semestrais, que é um título com quase todas as características iguais a esse, só com a diferença de que ele distribui 2 vezes por ano cupons, que seriam pagamentos de juros na sua conta da sua corretora. Então, feito esse parênteses, vamos para a terceira característica. Característica número 3, liquidez diária. Conforme eu comentei há pouco, o Tesouro Nacional oferece a possibilidade de recomprar os títulos oferecidos ao público todos os dias através da plataforma do Tesouro Direto. Assim, se você investir hoje e, por exemplo, se arrepender ou precisar do dinheiro de volta ou por qualquer seja o motivo quiser fazer o resgate na semana que vem, você poderá revendê-lo para o Tesouro Nacional. Pode parecer maçante, mas é muito importante eu ressaltar mais uma vez que no momento do resgate antecipado, o título será recomprado pelo valor de mercado, podendo ser maior ou menor do que o valor investido. Isso é por conta dessa característica que eu já comentei algumas vezes nesse vídeo, do título sofrer com as oscilações diárias do mercado. Ele tem uma certa volatilidade entre hoje e a data do vencimento. E o que gera essa volatilidade entre hoje e a data de vencimento? Inúmeros fatores, e principalmente macroeconômicos, como as taxas de juros futuros, a taxa Selic e as forças de oferta e demanda de investidores, que afetam a precificação desse título. Assim, um título que hoje oferece cerca de 10% ao ano pode tranquilamente oferecer daqui a 6 meses 14% ao ano, dependendo de fatores macroeconômicos. Esse mesmo título que eu estou falando hoje, pré-fixado com vencimento em 2023, já foi oferecido a cerca de 16% ao ano de juros, num passado não tão distante. Então, existe bastante essa variação entre taxa e preço no curto e médio prazo. E só fechando essa minha linha de raciocínio, se ele passasse a oferecer 14% ao ano, esse que oferece 10% hoje, considerando que o valor de resgate do vencimento será sempre de R$1.000, o que vai acontecer com o preço no curto prazo? Cairia.
O importante mesmo, é por isso que estou ressaltando tantas vezes isso, é que você entenda a relação inversamente proporcional entre a taxa de juros e o preço desse título. Quanto maior for a taxa de juros oferecida, menor vai ser o preço. E quanto menor for a taxa de juros oferecida, maior vai ser o preço hoje. Principais riscos do Tesouro Prefixado. Tratadas as características, chegou a hora de falarmos sobre os principais riscos do Tesouro Prefixado. Se você chegou a assistir meu vídeo sobre títulos públicos, sabe que esses títulos são considerados como ativos livres de risco no mercado financeiro. Eles têm esse apelido porque são os ativos com menor risco de crédito do mercado. Apesar do risco de crédito ser praticamente nulo, as letras do Tesouro Nacional possuem dois outros riscos que serão melhores explicados nessa parte do vídeo. O risco de mercado e o risco de inflação. Risco número 1, risco de crédito. Primeiro, então, só para explicar por que você não deve se preocupar com risco de crédito, vamos esmiuçar um pouco esse conceito. Independentemente de questões políticas, governamentais, partidárias, seja lá o que for, o fato é que o governo brasileiro tenderá sempre a honrar a sua dívida interna. E a dívida interna do governo brasileiro é composta justamente por títulos públicos do governo federal. Diversos investidores, bancos, fundos de investimento, fundos de pensão investem quantias verdadeiramente elevadas nesses títulos. Caso o governo federal não honre o pagamento desses ativos, um verdadeiro caos econômico se instalará no país. Porque absolutamente todos os bancos do país possuem títulos públicos em sua carteira de ativos. E são esses ativos que dão lastro para a realização de novos empréstimos. Então, se o governo resolvesse não honrar esses seus compromissos, os bancos teriam que imediatamente registrar essas perdas em seus livros contábeis. O crédito do país automaticamente seria suspenso, provocando um grande impacto na atividade econômica. Investidores internacionais retirariam o seu capital do país, gerando um impacto econômico ainda maior e o impacto cambial ainda maior. O dólar ia subir muito, todas as outras moedas iam subir muito porque o real ia se desvalorizar. E o resultado de tudo isso seria uma depressão econômica profunda, com uma ainda maior taxa de desemprego, um retrocesso do PIB ainda maior, ou seja, um caos, verdadeiro caos. Além disso, todos os fundos de renda fixa, fundos DI, fundo de previdência, eles mantêm pelo menos uma grande posição em títulos públicos. E as perdas nesses fundos seriam consideráveis também. E se os títulos quebram, não tem pagamento dos títulos, os bancos também vão acabar quebrando, então os fundos de investimento todos iriam lona abaixo, ladeira abaixo. Então, eu quis fazer toda essa explicação aqui para tranquilizar você, investidor, sobre o risco de crédito desse título. Tenha certeza, o governo vai honrar o pagamento. Então, não gaste tempo ou energia muito preocupado com o risco de tomar um calote do governo, porque ele é praticamente nulo. E tenha certeza, se você tomasse calote aqui nos títulos públicos, você tomaria prejuízo em todos os ativos da sua carteira de investimento. Risco número 2, risco de mercado. Risco de mercado é basicamente o risco de você perder dinheiro no seu investimento por conta das oscilações do mercado. Esse risco é nulo para todos aqueles que investirem em LTNs, em Tesouro Prefixado, e mantiverem seus títulos do início até o vencimento. Entretanto, se você não tem o intuito de manter esse ativo em carteira até o prazo de vencimento, você está assumindo sim esse risco. Quanto maior for o prazo do título, maior será a oscilação dele no dia a dia e, consequentemente, maior o seu risco de mercado. E é bom sempre lembrar também que o risco de mercado existe tanto para cima quanto para baixo. A probabilidade da taxa de juros futuros subir no futuro, em tese, é a mesma dela cair. Aleatória. E essa aleatoriedade acaba atraindo alguns especuladores para o mercado de títulos públicos. A minha dica aqui é que você esqueça a especulação financeira. Trabalhe para montar carteiras de longo prazo e para não ter que se preocupar com as variações diárias dos preços. E se você cismar que quer porque quer realizar operações especulativas no mercado financeiro, então não utilize a plataforma do Tesouro Direto e tampouco títulos públicos do governo federal como veículos para essa especulação. Existem ativos muito melhores que esses para esse fim, como derivativos, commodities, até ações, opções e aí por diante. Entendi, Ramiro. Risco de mercado é o risco de meu investimento se desvalorizar em prazos curtos. Agora eu quero saber, tem como eu medir o risco de mercado? Essa é uma questão que dá muito o que falar no mercado financeiro.
Risco de mercado pode representar diferentes conceitos para diferentes estudiosos e diferentes investidores. Alguns o tratam como volatilidade no preço de um ativo, que seria basicamente o quanto esse ativo costuma variar para cima ou para baixo em diferentes períodos, em diferentes horizontes temporais. Outros estudiosos, e eu prefiro essa linha de estudo, de raciocínio, tratam o risco de mercado como a maior perda possível para ser auferida durante um dado período de tempo. Mas em suma, essa é uma questão ampla, controversa e que eu tentarei trabalhar em outros vídeos aqui no canal. Por isso, vamos ao risco número 3, risco de inflação. Para mim, esse é o risco mais relevante dessa aplicação. O risco de crédito, aquele primeiro risco que a gente viu, ele inexiste. E o risco de mercado, que foi o segundo risco, é facilmente driblado no momento que você investir num tesouro pré-fixado com a ideia de manter esse título até o vencimento. Assim, o único risco que deve ser avaliado com um pouquinho mais de cuidado é o risco de inflação. E ele existe nesse tipo de aplicação porque a taxa de juros é fixada no momento da compra e não leva em conta a inflação futura. Ou seja, se a inflação anual entre hoje e a data de vencimento do título que você investir for de, digamos, 12% ao ano, o investidor que adquiriu esse ativo hoje, contratando ali uma taxa de um pouco mais de 10% ao ano, com vencimento em 2023, vai perder dinheiro. Tá, ele não vai literalmente perder dinheiro, porque o seu investimento vai subir, mas o investimento vai lhe proporcionar um retorno inferior ao retorno da inflação do período. Então, em termos reais, pensando em retorno real, que é acima da inflação, sim, você vai estar vendo o seu patrimônio se desvalorizar nesse prazo. Por isso que eu ressalto mais uma vez a importância da diversificação. Não coloque todos os ovos de suas aplicações em renda fixa nesse título. Analise as suas necessidades, horizonte de tempo e crie uma carteira que inclua também Tesouro IPCA com juros semestrais, Tesouro Selic e também títulos privados, não precisa ser necessariamente títulos do Tesouro. Então, por hoje é isso. A ideia desse vídeo era te explicar um pouco melhor quais são as principais características e quais são os principais riscos de investir o seu dinheiro no Tesouro pré-fixado. Espero que eu tenha conseguido deixar esse tema bastante claro para você. Mas eu sei que muitas dúvidas podem surgir e por isso eu peço que você compartilhe as suas principais dúvidas comigo aqui embaixo nos comentários. Eu faço questão de responder a todos. Então, também peço para que, se você achou esse vídeo útil, então, por favor, compartilhe com as pessoas que você mais gosta. Ao compartilhar, você me ajuda com a minha mensagem, com a minha missão de dar essa mensagem para mais e mais pessoas. E as pessoas mais próximas de você também são ajudadas, porque elas vão ter um conteúdo bacana para ajudar elas a investir melhor e com mais segurança. E para finalizar, assista também esse vídeo aqui e esse aqui que eu separei especialmente para você. E se você ainda não se inscreveu no canal do Clube do Valor, inscreva-se agora mesmo. Um grande abraço, bons investimentos e até a próxima!